Boas-vindas a mais um Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar direto em um documento muito importante e que afeta o bolso de muita gente. O Relatório Consolidado de Atividades de 2024 e 2025 do CODECON, o Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte de São Paulo. A ideia aqui é desvendar como esse conselho operou durante 2 anos de extrema turbulência nas regras tributárias do nosso país. Vamos lá? Para começar, a gente precisa levantar uma questão essencial. Afinal, quem é que protege os direitos dos contribuintes? Pensa bem, em um sistema tributário mundialmente famoso por ser um verdadeiro labirinto, é supernatural questionar como a gente mantém a balança equilibrada entre o apetite do Estado para arrecadar e as justas garantias de quem, no fim do dia, paga essa conta. O nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro vamos ver o que é o CODECON, depois a sua estrutura paritária e as novas entidades que entraram para o grupo. Em seguida, a gente passa pelas pautas quentes da reforma em 2024, os novos desafios de 2025 e, para fechar, o futuro da defesa tributária. Seção 1. O que é o CODECON? O escudo do contribuinte. Bom, a definição formal do Conselho não deixa margem para dúvida. O Conselho de Defesa do Contribuinte de São Paulo é um ente administrativo totalmente autônomo, criado por lei lá em 2003. E detalhe, a missão dele não é ficar só assistindo. Ele tem o dever de planejar, coordenar e executar, de forma ativa, a política estadual de proteção ao contribuinte. A palavra de ordem aqui é mesmo autonomia. E sobre a forte autoridade do governo do Estado, tem um detalhe histórico bem legal. Embora a lei seja de outubro de 2003, o Conselho botou a mão na massa na prática no dia 29 de março de 2004. Então, desde essa época, ele atua como um grande guardião legal aqui no âmbito estadual. Agora, olha que fato surpreendente. Os membros do CODECON não recebem 1 centavo por isso. É sério, o trabalho deles é considerado estatutariamente como um serviço público relevante. Ou seja, estamos falando de dezenas de especialistas de peso, doando tempo e muito conhecimento técnico sem nenhuma contrapartida financeira. Tudo pelo puro interesse de manter o sistema funcionando direitinho. Seção 2. A estrutura paritária. Impede a igualdade. 22. Esse é o número exato de entidades e órgãos bem diferentes que formam o CODECON. E não é por acaso, viu? Essa pluralidade é intencional para garantir uma representação enorme, super equilibrada e que enxerga o sistema por vários ângulos. O grande pulo do gato do Conselho é o que a gente chama de estrutura paritária. Mas como garantir que as decisões não pendam só para um lado? Simples, colocando o poder público de um lado da balança e a sociedade civil exatamente do outro, dividindo a mesma mesa. O fisco e os representantes da economia têm exatamente o mesmo peso de voz. Isso gera uma representatividade fantástica. E no dia a dia, essa paridade é levada muito a sério. Para se ter uma ideia, no biênio de 2024 e 2025, a liderança foi o reflexo perfeito disso. A presidência ficou com a sociedade civil, através da FEComércio São Paulo, enquanto a função de secretário foi assumida pela Ouvidoria Fazendária, representando o Estado. Um equilíbrio na prática. Seção 3. Evolução e novas entidades, adaptando-se ao tempo. É legal notar que o Conselho acompanha super rápido as mudanças na própria administração. Em julho de 2024, rolaram as atualizações de nome que dizem muito sobre os tempos atuais. Os antigos agentes fiscais de rendas viraram auditores fiscais da Receita Estadual. E a clássica Escola Fazendária passou a se chamar Escola de Governo, uma atualização de identidade que era mais do que necessária. Mas não foi só uma troca de placas, não. Essa mesma legislação trouxe novas vozes de peso para dentro da sala. Entrou o SESCOM SP, que representa a área essencial dos serviços contábeis, e a SECOM, que é a coordenadoria focada em consultoria e contencioso. Isso prova que o órgão entende que precisa ouvir quem realmente está na linha de frente da tributação todo santo dia. Seção 4. Pautas de 2024. A reforma. Os choques no sistema. O relatório mostra que 2024 foi intenso, com 6 sessões ordinárias daquelas. O clima era de urgência, sabe? Em junho, eles debateram o programa Nos Conformes e as mudanças gigantescas da reforma tributária. Em agosto, o foco foi cirúrgico na adaptação dos documentos fiscais eletrônicos. E já em outubro, a pauta era o impacto profundo do novo imposto seletivo. Gente, o desafio tecnológico que esses especialistas debateram é um negócio colossal. Na prática, com a chegada dos novos tributos IBS e CBS, praticamente toda a engenharia de TI do Estado e cada linhazinha de preenchimento da nota fiscal vão precisar ser ajustadas.
A maior dor de cabeça do Conselho foi descobrir como gerenciar essa transição sem deixar os sistemas de faturamento das empresas entrarem em pane. Imagina só o tamanho desse quebra-cabeça. Seção 5. Pautas de 2025. Novos desafios e debates estruturais. Se 2024 foi agitado, 2025 acelerou de vez. Foram 10 reuniões focadas em temas com uma complexidade técnica altíssima. O ano já abriu com discussões sobre alíquotas progressivas no ITCMD, o famoso Imposto sobre Heranças. Chegou março, lá estavam eles avaliando como a reforma mexe com o Simples Nacional. Em abril, mergulharam na transação tributária. E a partir de julho, o radar travou num alvo monumental, o processo administrativo. Para a gente ter uma noção da profundidade da coisa, dá uma olhada nessas pautas. Eles debateram a repetição do indébito, que basicamente é como a gente devolve imposto que foi pago a mais nas novas regras do IBS e CBS. Discutiram também o PROAC do ICMS para o fomento à cultura. Mas o ponto alto do segundo semestre, com certeza, foi a iniciativa corajosa de redigir um anteprojeto de lei todinho dedicado a atualizar o processo administrativo tributário. E a coisa não ficou só na teoria, viu? Eles montaram grupos de trabalho e comissões especiais, chamaram auditores experientes, acadêmicos, advogados de peso, todo mundo arregaçando as mangas para desenhar o futuro de como as disputas tributárias vão ser resolvidas em São Paulo. O objetivo, claro, era criar um caminho muito mais moderno, ágil e, claro, justo para todo mundo. Seção 6. O futuro da defesa tributária, olhando para frente. Chegando aqui, faz muito sentido a gente lembrar daquela premissa do comecinho, o serviço público relevante. Proteger direitos num cenário de reforma tributária histórica não é brincadeira. É talvez a tarefa de maior impacto econômico dessa década. Navegar por essas águas turbulentas com segurança só é possível quando especialistas isentos, dos dois lados do balcão, trabalham juntos pelo bem do sistema. E enquanto essas reformas gigantes começam a mudar de verdade a nossa economia real, a gente fica com essa reflexão. Como essa estrutura paritária vai continuar blindando aquele equilíbrio super delicado entre a máquina de arrecadar do Estado e os direitos constitucionais de quem está ali produzindo e gerando riqueza? É um desafio e tanto. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse explainer de hoje. Até a próxima!